Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o viste. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheceis, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará obras que eu faço e fará ainda maiores que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, aqui é Frei Wanderlan, trazendo para você a breve reflexão do Evangelho do dia. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos de 7 a 14. Meu irmão, minha irmã, é interessante notar, neste Evangelho que acabou de ser proclamado, quando Jesus nos diz: Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? O que significa estar no Pai e o Pai estar nele? E ele reitera ainda quando ele fala: As palavras que eu digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. E ele ainda diz: Eu estou no Pai e o Pai está em mim. O que significa estar no Pai e o Pai estar nele? Significa que Jesus estava em plena comunhão com o Pai na ação do Espírito. Significa que o Cristo estava aberto à vontade do Pai e não buscava outra coisa a não ser fazer a vontade do Pai. Significa que o Cristo se deixava conduzir pelo Pai na ação do Espírito. Significa que o Cristo abandonou-se nas mãos do Pai na ação do Espírito. Significa dizer que Jesus deixou-se conduzir, renunciou à sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. Significa que Jesus deu-se inteiramente ao Pai, sem medida e sem reserva nenhuma, para que o Pai operasse nele a sua obra. E significa que Jesus, olhando para o Pai, relacionando-se com o Pai, sendo íntimo do Pai, procurou ali, aprendendo com o Pai, fazer o que o Pai faz desde toda a eternidade. O Pai é doação, o Pai é entrega, o Pai é renúncia de si, o Pai é serviço, o Pai é bondade, o Pai é amor sem medida, o Pai é essa entrega total ao Filho na ação do Espírito. E é também uma entrega total para nós, porque tudo que Ele criou pensando em Jesus e pensando em nós. Então, o que significa permanecer no Pai e o Pai permanecer nele? Significa que a sua vida, a sua existência está toda voltada para o Pai.
Frei, mas o que serve isso para mim na minha vida? Além de compreender essa ação de Jesus tão bonita, essa intimidade de Jesus tão bonita com o Pai. Acontece, meu irmão, minha irmã, que nós também precisamos permanecer em Cristo e Cristo permanecer em nós. Assim como o Pai permanece em Jesus. E inclusive Jesus nos fala, quando ele faz o discurso da Eucaristia, ali no capítulo 6 desse mesmo Evangelho de São João, que quem come a sua carne e bebe do seu sangue, permanece nele e ele permanece na pessoa. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, é o que diz o texto. Então aqui está já uma maneira de permanecermos em Jesus e Jesus permanecer em nós. Vivendo os sacramentos da Igreja, que são sinais visíveis da ação espiritual de Deus na nossa vida para nos santificar, para transformar o nosso coração, o nosso interior, para nos converter e nos levar a fazer uma caminhada rumo à vida eterna que Ele oferece. Portanto, Cristo permanece no Pai, o Pai permanece nele, e nós precisamos permanecer no Cristo, para que o Cristo permaneça em nós. E se o Cristo permanece em nós, o Pai também permanece conosco na ação do Espírito. Uma relação de intimidade, uma relação de proximidade, uma relação de esvaziamento, uma relação de abertura, uma relação de entrega, uma relação de doação, uma relação de serviço, uma relação de querer e desejar estar em comunhão com Deus, assim como diz o Salmo: minha alma suspira por Deus, minha alma tem sede de Deus. Permanecer em Cristo, para que o Cristo permaneça em nós. Isto vai acontecer à medida que nós vivemos a nossa fé de uma maneira equilibrada, sem desleixo e sem fanatismo. Permanecer no Cristo para que Ele permaneça em mim significa confessar-se, pedir perdão a Deus, comungar, ir à missa, rezar, meditar a palavra de Deus, praticar o amor, servir, ser bom, viver a justiça, combater a injustiça, viver o bem, combater o mal, ser íntimo de Deus, ou seja, aproximar-se das coisas dele, de tudo que pertence a ele, para que nós possamos permanecer, estar com ele, buscar a vontade dele, mais do que a minha, buscar as coisas dele, colocar ele na minha vida, na minha rotina, no meu dia a dia. Fazer o esforço de corresponder ao seu amor, de deixar a sua palavra nos conduzir, influenciar na nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, na nossa maneira de viver. Assim nós permaneceremos em Cristo e Cristo permanecerá em nós. E aí sim vai acontecer também aquilo que o Evangelho diz, quando Jesus responde para Filipe, que Filipe diz: mostra-nos o Pai. Então ele responde: quem me viu, viu o Pai. Então também quem nos vê, deve ver o Cristo, porque nós permanecemos no Cristo, o Cristo permanece em nós. E nós permanecemos no Cristo dessa maneira, amando, perdoando, sendo justos, honestos, bondosos, solidários, tendo uma vida de oração, fazendo o bem. Agora, quão triste, meu irmão e minha irmã,
será se nós acabamos permanecendo no mundo e o mundo permanecendo em nós, porque isso também pode acontecer. Quem olhar para nós ver uma pessoa mundana, da farra, da gandaia, do ódio, do desprezo, da grosseria, da injustiça, da desonestidade, da maldade, do egoísmo, do individualismo. E infelizmente muitos são os que permanecem no mundo porque praticam e alimentam no seu coração e na sua mente, no seu dia a dia, os contravalores do mundo. Como diz São João Paulo II, uma cultura de morte. Rompamos com essa cultura de morte. Permaneçamos no Cristo, na sua vontade, para que Ele permaneça em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.